Jornada espiritual para 40 madrugadas. Tema geral: a importância do Espírito Santo no tempo do fim. 36º dia. Tema do dia: o Espírito Santo e o Anticristo. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. O anticristo é outro tema cercado por muitas especulações. Não apenas nos nossos dias, mas até mesmo nos primeiros séculos depois de Cristo. Perguntas como: quando o anticristo se manifestará? Ou quem será o anticristo? Estão presentes nos meios cristãos. O anticristo já foi tema de filmes, livros e peças teatrais, mas afinal, o que realmente a Bíblia diz sobre o anticristo? O termo anticristo significa contra Cristo, rival de Cristo ou no lugar, substituto de Cristo. Logo, pode ser considerado um tipo de anticristo qualquer um que nega a Cristo ou supõe estar em seu lugar, ou reivindicar o lugar de Cristo. João identifica o anticristo com as seguintes palavras: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. 1 João capítulo 2, versículo 22. No verso seguinte, João acrescentou: todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Verso 23. Por essas duas declarações de João, fica evidente que o anticristo é um forte opositor às três pessoas da divindade. Alguém poderá dizer: João não mencionou o Espírito Santo. Acompanhe meu raciocínio. Se uma das características do anticristo é negar a Cristo, e uma das características do Espírito Santo é apresentar, exaltar e glorificar a Cristo, João capítulo 16, versículo 13 e 14, podemos afirmar com segurança que o anticristo faz oposição às três pessoas da divindade. Se precisar de mais algumas evidências, vamos ler 1 João capítulo 4, versículo 2 e 3. Nisso reconhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e, presentemente, já está no mundo. Nos dois últimos versos, temos duas informações que merecem destaque. Primeiro, uma das características do anticristo é a mentira. Essa afirmação nos reporta para João capítulo 8, versículo 44. Quando Jesus identificou o diabo como alguém que jamais se firmou na verdade, quando profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Segundo, João passa a ideia de que o anticristo vem e já está no mundo. Parece que temos aqui uma profecia de dupla referência. Esse tipo de profecia segue uma regra da hermenêutica que define que uma profecia pode se cumprir em dois momentos da história. Seria como dizer: já está cumprido agora, mas pode esperar outro cumprimento no futuro. Levando em conta tudo o que foi dito até agora, podemos concluir que Satanás é o anticristo mor. Todos que se unem a ele para fazer oposição, principalmente a Cristo, possuem o espírito do anticristo. Pelo que já foi demonstrado,
podemos afirmar que o título de Anticristo observa uma linha sucessória que começa com o diabo, o primeiro e contínuo anticristo, e se prolonga por todos que compactuam com suas ideias. Vou dar um exemplo. O profeta Daniel teve uma visão descrita no capítulo 7 do seu livro, onde ele vê 4 animais que subiam do mar: leão, urso, leopardo e outro terrível e indescritível, que representam 4 reinos. Daniel, capítulo 1, versículo 1 a 25. A visão prossegue e nos versículos seguintes, Daniel fala sobre um chifre pequeno que surge entre os 10 chifres do 4º animal. E nesse chifre pequeno havia olhos como os de homem e uma boca que falava com insolência. Daniel capítulo 7, versículo 8. A partir do versículo 20 até o 25, temos uma descrição detalhada desse chifre, condizente com a atuação do anticristo. A maioria dos estudiosos concorda que esse chifre pequeno simboliza o aparecimento do anticristo, sendo então a primeira referência escriturística a esse personagem escatológico. Levando em consideração o que já afirmamos, essa profecia de Daniel está falando de outro elo da cadeia sucessória de anticristos que atuará na história a serviço de Satanás no tempo do fim. O livro do Apocalipse fala de uma época em que o anticristo imitará a natureza da Trindade. Ele se apresentará como um tríplice poder: o dragão, o anticristo mor, as bestas, representada por 2 poderes conjugados, e o falso profeta, representado por todas as religiões que aderirem à autoridade das bestas. Apocalipse capítulo 16, 13 e capítulo 20, versículo 10. Percebam que nesse tempo teremos 3 grupos com o espírito do anticristo. Para o apóstolo João, o espírito de anticristo sempre esteve presente em pessoas, sistemas e governos que se levantam contra Cristo, ou seja, são muitos anticristos que precedem o anticristo final. Isso fica claro em seus textos quando ele usa o termo em um sentido presente ou quando ele usa em um sentido futuro. Observe essa outra declaração de 2 João, capítulo 1, versículo 7. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. 2 João, capítulo 1, versículo 7. O texto me parece claro. O título de anticristo é para todos os que se unem ao diabo para negar a identidade de Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, faz uma declaração detalhada sobre o momento em que o anticristo se manifestará, bem como suas principais características. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 até o 12. Note que Paulo demonstra que o anticristo surgirá em um período de grande apostasia, que será uma pessoa específica, será adorado pelo mundo incrédulo, fará falsos milagres, se manifestará em um momento determinado e, por fim, será destruído por Cristo em sua segunda vinda. Esse anticristo, eu penso, que não será outro senão o mesmo que sempre se opôs a Cristo e que, nesse período final da história, se fará passar pelo próprio Cristo, para enganar, se possível, os próprios escolhidos. No entanto, antes de sua apresentação mor, ele atuará através do anticristo adjacente. O livro do Apocalipse descreve de forma clara
a atuação desse anticristo adjacente no capítulo 13. Ele é a besta que João vê emergir do mar. Esse anticristo adjacente, que surgiu de Roma política, do quarto império da estátua de Daniel 2, e recebe o título A Besta que Emerge do Mar. No fim dos tempos, se unirá à segunda besta, que recebe o nome de Besta que Emerge da Terra, para perseguir e matar o povo de Deus. Também devemos estar cientes que essa visão de João tinha uma aplicação presente na época em que o Apocalipse foi escrito. O Império Romano e seus perversos imperadores estavam representados principalmente Domiciano, o imperador terrivelmente opressor ao cristianismo e que tinha fama de ser o Nero ressuscitado. Portanto, segundo o conceito hermenêutico de referência dupla, João podia estar chamando de anticristo ao sistema de governo romano e seus imperadores, que em seus dias perseguia e massacrava os cristãos, como também estaria se referindo a um poder que surgiria de Roma política, do chifre pequeno descrito por Daniel capítulo 7, e que oprimirá o povo de Deus no tempo do fim. Por fim, o anticristo é Satanás, que vai se transformar em Cristo no tempo do fim de forma adjacente, e também todos que com ele se unirem para perseguir o povo de Deus. Mas por que em Apocalipse capítulo 13, versículo 16 a 18, o anticristo tem gênero e é identificado por uma sequência de 3 números 6, ou seja, 666? Porque nesse período, a besta que emerge do mar, que representa o sistema religioso, atuará como anticristo adjacente, e o seu nome e o nome de seu líder, nessa ocasião, ou dos títulos a ele atribuídos, submetidos à lei da gematria, resultará nesse número 666. Se vocês me entenderem, o anticristo existe no mundo desde o princípio do pecado, e a ele se somam anticristos adjacentes, que ao longo da história se opõem à verdade e ao povo de Deus. O que devemos fazer hoje para não ceder aos enganos do anticristo no tempo do fim? Devemos pedir ao Espírito Santo que nos guie em toda a verdade cada dia. Devemos orar e pedir o batismo do Espírito Santo diariamente. Você está disposto a fazer isso agora? Texto escrito pelo pastor Jair Góes. Leitura de Carlos Bock. Amanhã será o dia 37º e o tema do dia, o Espírito Santo é uma pessoa. Que você possa ter um dia abençoado e cheio do Espírito Santo. Eu te espero amanhã.